pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos, curiosas, conectadas e interessadas. A gente vai abordar vários temas. Vamos falar sobre moda, sobre beleza, vamos trazer alguns comentários, dicas de diversão e vamos falar também sobre bem-estar. E hoje nós vamos abordar um assunto que foi solicitado pelas nossas seguidoras do Instagram, que é a menopausa, suas causas e efeitos. E hoje a gente vai falar especificamente dos calores. Para isso, eu vou bater um papo aqui com a doutora Cláudia Takano e vou ler um pouco aqui do perfil dela, para eu não me perder, tá bom? Então, vamos lá. A doutora Cláudia Takano é médica ginecologista e obstetra com graduação, mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, preceptora do ambulatório de uroginecologia, coordenadora do ambulatório de malformações genitais da Unifesp e preceptora dos alunos da graduação do curso de medicina e da residência em ginecologia da Unifesp. Então, primeiro, doutora Cláudia, muito obrigada pelo seu tempo e por participar aqui nesse bate-papo da Estilo 5.0+. Eu que agradeço o convite. Acho que o que a gente puder contribuir aí para informar melhor as mulheres nessa fase é muito importante. Eu me enquadro aí nesse grupo de 50+, então acho que é muito importante um conhecimento maior para nós podermos saber como a gente pode minimizar os efeitos do climatério na mulher. Perfeito. E já que a gente está falando aí, né, sobre o climatério, eu vou ler aqui a nossa primeira pergunta, que seria a seguinte: as ondas de calor ou fogachos, que a gente chama também de hot flashes, durante a fase da menopausa, é com certeza um dos sintomas mais agradáveis, né, que a gente sente, pelo menos para mim E aí, mas antes da gente começar a abordar especificamente sobre os calores, será que você podia esclarecer um pouco para a gente a diferença entre climatério, perimenopausa, menopausa? Na prática, o que a gente percebe é que a maioria das mulheres usam isso como sinônimo, inclusive menopausa e climatério. E a gente consegue entender quando se fala dessa forma. Mas é importante denominar adequadamente. Então, na verdade, menopausa é a data da última menstruação da mulher, ou do último período menstrual. E nós só vamos saber retrospectivamente, a hora que se fizerem 12 meses que a mulher não menstrua mais. Então, por exemplo, uma mulher que tem hoje 52 anos, e a última menstruação dela foi em outubro do ano passado, ela vai poder dizer, a minha menopausa foi em outubro de 2020 aos 51 anos. Então, na verdade, a menopausa é o ciclo, é o último ciclo. Não sei se vocês estão familiarizados com outro termo, que é a menarca. A menarca é a idade da primeira menstruação da mulher, que ocorre em geral entre os 12 e os 13 anos. E a menopausa é a data da última menstruação da mulher, que em geral ocorre por volta dos 50 anos de idade. O período entre a menarca e a menopausa é chamada de período reprodutivo da mulher. E o que é a perimenopausa? É o período que antecede a menopausa em 1 a 2 anos. Na verdade, ela está numa transição para o fim do período reprodutivo. E nessa fase, em geral, para a grande maioria das mulheres, já começam os sintomas decorrentes disso, principalmente os fogachos. E o que é o climatério? O climatério é o período que engloba a perimenopausa e a pós-menopausa. Então, a maioria das perguntas que a gente faz, eu estou com sintomas de menopausa, na verdade, são sintomas de climatério. Tá? Muito interessante. Tá bom. E, efetivamente, assim, por que é que acontece esses calores ou fogachos? Então, a gente pode dar a explicação mais que a gente sabe. É a decréscimo dos nossos níveis de estrogênio. Os estrogênios são os hormônios produzidos pelos ovários, né? São os hormônios femininos. De modo geral, nós denominamos assim. E a queda deles que provoca os fogachos, né? O que são os fogachos? Os fogachos, acho que todo mundo sabe, mas vale a pena descrevê-los, né? São aquelas ondas de calor súbitas, que geralmente elas surgem mesmo de uma hora para outra. Elas, em geral, são mais na face superior do tórax e das costas, pescoço, face e cabeça. E acompanhados de sudorese, às vezes rubor facial,
E, às vezes, para algumas mulheres, eles são até precedidos de sintomas que a mulher percebe que vai ter. Às vezes, uma sensação de mal-estar, um peso na cabeça, às vezes, até uma elevação dos batimentos cardíacos, um ataque cardíaco. Aí, em seguida, vem essa sensação que pode ocorrer várias vezes por dia e, às vezes, uma vez por semana, de dia, de noite. Então, essa queda estrogênica, na verdade, aparentemente, quando o nível de estrogênio decresce até um certo valor, ele desencadeia isso, que altera o nosso centro termorregulador, que é um centro que fica no nosso hipotálamo e que regula a temperatura do corpo. Então, desencadeia um processo em que esse centro termorregulador quer abaixar a nossa temperatura. Então, causa uma vasodilatação, uma dilatação dos vasos sanguíneos, principalmente dessa região, que leva, então, a perda de calor. Então, nós ficamos, às vezes, com a face vermelha, sudoreica, e aí, em seguida, a temperatura baixa, até que possa aparecer um novo fogacho. O que está envolvido nisso? Um sistema de neurotransmissores. Aparentemente, essa queda estrogênica altera as catecolaminas, né, as serotonina, dopamina, adrenalina e noradrenalina, que são neurotransmissores. Tá? Então, o mecanismo exato a gente não sabe, mas é isso que acontece. O efeito em si é esse. Sim. Eu só sei que é desagradável. Além desses efeitos fisiológicos, né, em si, desses fogachos, você percebe nas suas pacientes que, assim, que isso cause impactos psicológicos por conta desses fogachos? Sim. E acho que existem duas maneiras de eu poder explicar isso. Uma é que, dependendo da intensidade e da frequência desses fogachos, eles acometem cerca de 80% das mulheres. E 45% mais ou menos tem eles de forma muito intensa, que a gente fala que são aqueles fogachos de moderados a intensos. Uhum. Ele vai causar junto, pelo próprio desconforto, alterações psicológicas. Porque imagine que a mulher, se ela estiver num ambiente de trabalho, por exemplo, numa reunião, uma professora dando aula, uma psicóloga, uma dentista em atendimento, isso realmente, muitas vezes, ela tem que interromper por algum tempo, porque ela perde a concentração, porque às vezes ela tem que se abanar, abrir uma janela, ligar o ventilador, tirar uma parte da roupa, ela fica vermelha, ela sua, e é algo que não dá para controlar. Então, e não dá para esconder, né? Não dá para esconder, né? Então, realmente, ele pode causar impacto psicológico. Às vezes a gente recebe pacientes que vêm mesmo aflitas, querendo um tratamento, porque está causando um grande prejuízo na atividade diária, na qualidade de vida da mulher. Uhum. Se ele acontecer durante a noite, também vai prejudicar, porque ele acaba prejudicando o sono, e, consequentemente, o dia seguinte ela está menos descansada, menos disposta, menos concentrada, às vezes até com problemas de memória decorrentes do sono prejudicado. Uhum. E, fora isso, acho que isso é a sua pergunta principal, né? Mas, assim, a gente tem que entender que também os fogachos é uma parte dos sintomas do climatério. Tem outros sintomas que não estão diretamente relacionados ao fogacho, mas que podem também alterar psicologicamente a mulher, que acho que a gente pode falar, de repente, numa próxima vez. Né? Com certeza, e existe a diferença, porque você falou, eles podem acontecer durante o dia ou também durante a noite, né? E essa intensidade, ela é diferente durante o dia e durante a noite, ou depende de pessoa para pessoa? Depende de pessoa para pessoa, mas é mais frequente ter à noite. Eles costumam acontecer com mais frequência, só que eles podem ter características diferentes. À noite, muitas vezes, ele se manifesta mais como sudorese. Então, às vezes, a mulher não sente propriamente o calor. Ela acorda, às vezes, várias vezes à noite, porque ela está suada. Então, ela percebe, às vezes, mesmo sem perceber, ela tira parte da roupa, tira a coberta, aí, em seguida, a temperatura do corpo cai, ela fica com frio, acorda e se cobre de novo. E aí fica nesse processo de cobre, descobre, várias vezes por dia, prejudicando o sono. Então, ele tem características diferentes, na verdade. Entendi. Pois é. E por que você falou 80% das mulheres normalmente sentem, né, os fogachos? E por que essas 20% de mulheres não sentem? Minha irmã, por exemplo, ela não sente absolutamente nada.
Então, tem realmente, é mais comum na mesma família as pessoas terem os mesmos sintomas, assim como é mais comum entrar na menopausa mais ou menos na mesma idade. Mas existem diferenças individuais. Existem diferenças, a gente percebe de etnia, de localização geográfica. Então, na Ásia parece que as mulheres têm menos, na África tem mais, né? E um dos mecanismos, talvez o que a gente consiga explicar, porque tem outros que são variações individuais que nós não conseguimos. Mas um dos mecanismos é que quando nós entramos na menopausa, o ovário, ele diminui muito a produção de estrogênios, mas ele mantém a produção dos hormônios masculinos, que é a androstenediona e a testosterona. E essa androstenediona, né, esse hormônio masculino, ele mantém uma conversão, uma transformação num estrogênio mais fraco, que chama estrona, em alguns tecidos do corpo, entre eles o tecido gorduroso. Então, as mulheres que têm um pouquinho mais de tecido adiposo podem ter mais transformação nesse estrogênio chamado estrona, que age também nos receptores e ter menos sintomas. Então, esse aparentemente, claro que pode ter variações, mas as mulheres que têm mais tecido gorduroso podem sentir menos sintomas vasomotores ou fogachos. Olha, interessante. Isso explica também porque mulheres, por exemplo, que tiveram uma menopausa que a gente fala que é menopausa cirúrgica, né, que tiraram os ovários, elas têm mais calores, porque elas não vão ter esse mecanismo de transformação do hormônio masculino produzido no ovário em hormônio feminino. Entendi. E aí faz sentido, então, mulheres que tiram o ovário, elas terem essa, como se fosse uma precoce, uma menopausa sim, precoce? Elas vão ter uma menopausa mais precoce, abrupta e mais intensa. Puxa vida, hein? Muito bem. E quais são, existem tratamentos isolados para os fogachos ou a gente acaba tendo que tratar sempre dentro da menopausa como um todo? Na verdade, a gente trata como um todo. Então, quando nós vamos falar de uma mulher que está com fogachos, a gente vai observar, claro, outros sintomas que ela tenha e vai tratar individualmente cada mulher. Porque o tratamento, fazer ou não, e qual medicamento, vai depender disso. De outros sintomas, da intensidade dos fogachos e da contraindicação que ela tiver aos tratamentos disponíveis, né? Vamos dizer assim que os primeiros e mais incomodativos sintomas do climatério são os fogachos. Então, são os que aparecem primeiro. E eles, por si só, vão indicar um tratamento dependendo do quanto estiver incomodando. Quer dizer, não precisa ter um outro sintoma para dizer, olha, eu preciso tratar esses sintomas. O fogacho, por si só, dependendo da intensidade, vai ser um indicativo de tratamento. Mas a escolha vai ser individualizada. Entendi. E atualmente, quais são esses tratamentos recomendados? Primeiro, nós orientamos algumas mudanças ou algumas adaptações que podem, no primeiro momento, ajudar, né? Então, nessa fase, a mulher deve, de preferência, já trabalhar num lugar com uma temperatura mais amena, né? O uso de ar-condicionado, ventilador, janelas abertas pode ajudar, roupas que ajudem que sejam possíveis de retirar, né, facilmente. Tudo isso pode ajudar. A atividade física parece que regular também pode minimizar um pouco, mas claro que isso ajuda, mas muitas vezes não resolve. Não é suficiente. Então, aí a gente pode dizer que um primeiro tratamento, até pela eficácia, seria a própria reposição hormonal, reposição de estrogênio, e nas mulheres que têm necessidade, porque tem o útero, também precisa ser associado um pouquinho de progesterona. Mas a reposição do hormônio estrogênio, por si só, vai ter uma melhora, tá? O quanto que a gente utiliza? A gente tem que utilizar a menor dose, e isso geralmente é efetivo em 70%, 85% das vezes. E, às vezes, aumentando para uma dose um pouquinho maior, praticamente 100% das mulheres vão ter uma melhora. Então, dos tratamentos, é o mais efetivo. Claro que nós vamos ter que observar se a mulher não tem contraindicações ao uso, né? Que, de forma geral, assim, só para citar, seriam ter tido um câncer de mama ou de útero, de endométrio, ter tido uma doença vascular, com uma doença cardíaca, uma doença cerebrovascular, um AVC, uma trombose ou uma embolia pulmonar, por exemplo, ter uma doença hepática grave,
seriam contraindicações. Então, na ausência dessas contraindicações, conversando com a mulher, é uma decisão a ser compartilhada, né, entre a paciente e o médico. Uhum. Se a mulher ou optar por outra linha de medicamentos, ou ela tiver uma contraindicação ao uso de reposição hormonal, existe uma segunda classe de medicamentos, que seriam o que a gente chama genericamente de antidepressivos. Mas, na verdade, o que eles fazem? Eles aumentam a quantidade de serotonina disponível numa certa classe, ou de serotonina e noradrenalina, numa outra classe também de medicamentos chamados antidepressivos. E como eu falei, essas substâncias elas estão envolvidas no fogacho, no aparecimento do fogacho. O estrogênio acaba alterando esses neurotransmissores, e isso acaba levando, então, à alteração que leva à alteração no centro termorregulador de temperatura, né, e no fogacho. Então, eles também são efetivos, esses medicamentos. A gente conhece com o nome de sertralina, paroxetina, citalopram, venlafaxina, desvenlafaxina, que são medicamentos que são utilizados também para tratamento de depressão. Mas, nesse caso, eles são utilizados para tratamento de fogacho, de sintomas do climatério. Então, eles vão até ter um benefício, por exemplo, se a gente já percebe que existe um sintoma associado, que é comum de alteração de humor, de depressão ou ansiedade. Mas não precisam ser indicados nas mulheres que têm esse diagnóstico. E eles melhoram em 50% a 60% das vezes. Tá? Aí existe uma terceira classe de medicamentos, que são medicamentos que, na verdade, a função é outra, né? Eles não são, não atuam nos neurotransmissores e nem no estrogênio. Tem um medicamento que chama clonidina, esses são menos utilizados, que ele é um antihipertensivo, diminui a vasodilatação, que também está envolvida no processo do fogacho, e tem um medicamento que chama gabapentina, que na verdade é utilizado para convulsões e para tratamento de dor, e que parece que tem uma atuação direta no centro termorregulador. Então, também é um tratamento alternativo, embora menos utilizado. E aí existe uma quarta classe de medicamentos que são chamados fitoterápicos, que os mais conhecidos são chamados fitoestrogênios, então são medicamentos derivados de plantas, né, que acabam tendo uma ação estrogênica fraca. Os mais conhecidos são chamados de isoflavonas, principalmente isoflavonas da soja, né? Eles são utilizados na forma de cápsulas, na maioria das vezes, com esse fitoestrogênio numa quantidade mínima, que tem uma ação estrogênica fraca. Pode ter uma melhora, os estudos não são assim, não mostram evidências conclusivas de que ele melhora, mas pode ser utilizado, mas lembrando que, embora tenha uma ação estrogênica mais fraca, as mesmas contraindicações e cuidados que a gente tem em relação à reposição estrogênica, a gente deve também ter em relação a esses medicamentos, tá? De forma geral, acho que são esses. Maravilha. Acho que, como todo tratamento, né, a gente tem que procurar, não dá para simplesmente ficar fazendo utilização do Google, né? A gente precisa consultar um profissional preparado e entender, porque, como você falou, cada pessoa é uma pessoa, para poder saber qual vai ser, né, o tratamento, o remédio, enfim, mais adequado, né, naquele momento e para aquela pessoa, né? Sim. Essa é a ideia hoje, né, que na verdade deve ser individualizado, a gente deve usar dos conhecimentos disponíveis, informar e ter essa decisão conjunta. Às vezes eu recebo mulheres que perguntam assim, a senhora é a favor ou contra a reposição? A gente fala, não existe a favor e contra, na verdade a gente tem que usar de todo o conhecimento que a gente tem para chegar à melhor decisão. Né? Perfeito. E em conjunto, né? Sim. Muito bom, que é o que a gente faz sempre mesmo. Bom, doutora Cláudia, a gente, na verdade, está chegando aqui ao final, foi bem rapidinho, na verdade, o nosso bate-papo hoje, mas a gente vai ter outros, porque existe uma série de dúvidas aí das mulheres, e espero poder contar com toda a tua experiência e conhecimento aí para poder dividir conosco. Eu queria saber se você tem alguma mensagem final para as mulheres com mais de 50 anos, de cuidados, enfim, com a saúde, o que você acha? Eu falei um pouquinho dos outros cuidados, mas a gente sempre fala que nesse período do climatério, tudo começa com outras medidas. As medidas que vão da alimentação saudável, da prática de atividade física, né, do cuidado com o sono, tudo isso. E aí, junto, às vezes, vai a medicação, nunca em separado, né? A gente fala que hoje, a gente sempre
ouviu aí dos nossos professores que a mulher passa 1/3 da sua vida produtiva no climatério. Eu acho que agora talvez até a gente passe mais, né? Que a expectativa de vida está aumentando, as mulheres estão cada vez mais produtivas. Então, é muito importante que realmente a gente saiba que algumas mudanças, elas são inevitáveis, mas que são mudanças, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins também. A gente só precisa aprender, acho que, a levar da maneira mais saudável possível. Não, e a gente tem a sorte hoje de poder contar com muita informação e conhecimento, né? A gente até eu tive um bate-papo outro dia com uma pessoa que ela dizia exatamente isso, né? Que acho que a geração das baby boomers que a minha geração, né? Que a sorte que a gente tem não é que a gente sente as questões de menopausa diferente do que as mulheres de 1920 sentiam, mas a gente tem mais acesso à informação, né? E mais acesso à ciência, aos tratamentos. Então, isso para a gente já é fantástico. E a gente precisa usar, né? Já que a gente tem que saber usar. Com certeza. Bom, doutora Cláudia, então, super obrigada, viu, pelo seu tempo aqui hoje e espero poder contar com você, então, na próxima vez. Eu que agradeço. Um abraço. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo e do tema. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, deixem aqui escrito nos nossos canais, que nós vamos consolidar e enviar para a doutora Cláudia poder responder. E venha participar conosco da jornada da Revolução da Longevidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Um abraço.